no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus no comando. Sentinela da manhã, que anuncia a chegada do sol e proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, que anuncia a chegada do sol e proclama que Jesus ressuscitou. Programa Deus no Comando. Queremos oferecer para você música boa, conteúdo bem dinâmico, interessante para iluminar a sua vida, piada, muita interação. Contamos com sua interação. Programa Deus no Comando quer ajudar você a confiar cada dia mais em Deus e declarar que Deus está no comando da sua vida. Por isso, confie, permaneça conosco, porque o programa Deus no Comando está só começando. Sentinela da manhã, que anuncia a chegada do sol e proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, que anuncia a chegada do sol e proclama que Jesus ressuscitou. E no programa Deus no Comando, quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha, você que nos assiste, interaja conosco, o programa Deus no Comando. Quero dar as boas-vindas e a boa noite ao Ministério Vida Plena. Boa noite. Boa noite, Padre Wellington, tudo certo contigo? Graças a Deus. E pessoal de casa, uma boa noite. Nós somos do Ministério Vida Plena, da comunidade Betânia, e nós estamos aqui com muita alegria mais uma vez participando do programa, e você, fique conosco aí, tem muita coisa boa hoje. É isso aí, programa Deus no Comando. Fran, boa noite, melhor, bem-vinda. Boa noite, Padre, obrigada, tudo bem? Olha, hoje, como de costume, não estou sozinha. Temos alguns jovens, alguns amigos aqui do grupo Geração Adoradores. E podemos conhecê-los, Padre? Por favor. Vamos lá? Meu nome é Paulo, eu faço parte da Missão Geração de Adoradores e sou um dos coordenadores. Meu nome é Ana Carolina, sou a vice-coordenadora da Missão Geração de Adoradores. Olá, eu sou a Gabriela, faço parte do grupo de jovens da paróquia Santo Inácio Mártir. Aqui também temos mais 2 jovens, vamos lá. Meu nome é Leonardo e eu sou servo do grupo Geração de Adoradores. Meu nome é Jaqueline e eu também sou serva da Missão Geração de Adoradores. Que bom, Padre. Olha aí, os jovens que estão em casa podem participar aqui com a gente do programa também, né? Hoje a gente recebeu esse grupo de jovens, mas você pode se inscrever para estar participando aqui com a gente. Confira aí no programa, daqui a pouco a gente já fala como você vai poder participar. E o programa de hoje, o programa Deus no Comando, tem um tema muito interessante. É sobre educação. Há pesquisas no Brasil que indicam que 60% dos jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola, e isso nos preocupa muito. E queremos entender um pouquinho como anda esse panorama da educação no nosso país, as nossas escolas hoje. Dentro dos valores, né, que somos chamados a viver e a testemunhar todo e cada dia, mas também diante daquilo que somos chamados a viver na sociedade como bons cidadãos, aprendendo cada vez mais, para também, no mercado de trabalho e na nossa vocação, onde estivermos, respondermos com mais propriedade. E para nos ajudar nesse tema, e para nos ajudar a aprofundar um pouquinho mais sobre educação, quero convidar o professor Ademir Pinelli Mendes, que venha para cá. Boa noite, professor. Boa noite, Padre Wellington. Um prazer estar aqui falando com você e com esse grupo de jovens maravilhosos que você tem. Muito obrigado, seja muito bem-vindo à casa sua, o programa Deus do Comando lhe acolhe de coração aberto. Professor, diante dos dados que mencionei, 60%, hoje falando de Brasil, 60% dos nossos jovens entre 15 e 17 anos
estão fora da sala de aula. Isso nos preocupa, porque sabemos que quanto menos conhecimento, menos possibilidades a vida também nos oferece. Então, diante desses dados, queremos entender na prática para onde caminha a educação hoje no nosso país. Olha, grande parte dos nossos jovens, quando terminam o ensino fundamental, ingressam muitas vezes no ensino médio, mas também acabam evadindo, né, por uma série de motivos. A própria escola, que às vezes não oferece as condições adequadas para esse jovem estar na escola, as políticas públicas dos governos, a necessidade, por exemplo, do trabalho. Esse jovem, geralmente é um jovem que evade da escola, é um jovem de baixa renda, que busca no trabalho a sua forma de subsistência, da sua família, e esses fatores acabam retirando esse jovem dos bancos escolares e muitas vezes não os coloca também no mundo do trabalho. Então, às vezes, a evasão da escola, e geralmente é isso, né, significa também uma exclusão da própria sociedade. Esse é um grande desafio que nós temos. Um grande desafio e que nos preocupa muito, né? Nos preocupa bastante, porque quanto mais jovens fora da escola, mais jovens têm oportunidade diante da vida e diante do mercado de trabalho também, não é, professor? Sim, nós não podemos deixar de lembrar que nesse momento, ou nesses nossos últimos 2 ou 3 anos, o Brasil passa por uma grande mudança do ponto de vista político, social e educacional. E nós tivemos, recentemente, aquilo que foi chamado e foi divulgado amplamente na TV como reforma do ensino médio. É preciso dizer que o ensino médio, não só no Brasil, mas em diversos países, ele é um momento, sim, de crise, né? De crise do jovem, né? Porque o jovem tem que fazer definição de carreira. Está se descobrindo, está se né? descobrindo. Está entre a adolescência e a juventude, né? Então, um monte de questionamentos, um monte de a questão perguntas. Familiar, né? Sim. Questão profissional e a escolha do seu futuro. Então, só nesse campo, você já tem aí uma grande questão, que é como lidar com todas essas situações na escola. O que mais é forte para o jovem, principalmente do jovem, das classes populares, dos jovens trabalhadores, é a questão do mundo do trabalho. Então, o nosso desafio educacional é como preparar esse jovem para a inserção no mundo do trabalho, que vai lhe possibilitar a subsistência, ou seja, a existência nesse mundo, Sim. Mas não concentrar-se somente com essa preocupação. Porque, e aí eu faço uma crítica à reforma do ensino médio, de que nós estamos, a reforma propõe isso, diferentes itinerários para os jovens no ensino médio, e depois isso vai afetar também as suas escolhas futuras, Sim. que eles chamam de itinerários educativos, dos quais o jovem já tem que fazer uma escolha profissional, né? Sim. Ou seja, é uma tentativa de prepará-lo rapidamente para o mercado de trabalho. Agora nós, e eu acredito, atuo em educação há quase 30 anos, que a educação é muito mais, né? Ela é também preparação para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, mas ela é também formação humana. Pessoal, né? Para dar sentido para a vida da pessoa, né? E isso, a escola, né, ela tem que ser um espaço para formar a existência. Né? Ela não é sozinha que faz isso, a família, né, os diferentes tipos de família têm as suas responsabilidades, a sociedade. Agora, se a gente preparar um jovem somente para aprender a apertar parafuso, ou para aprender a apertar uma tecla de computador... Quase um robô, né? Exatamente. Que diferença de um robô? Isso é muito pouco. Tem que ajudá-lo a questionar, a renovar as suas esperanças, ao melhor, ampliar o seu horizonte, né? Horizonte. E aí nós temos um mundo, por exemplo, da cultura, das línguas, da literatura, da arte. Um mundo vasto aí para poder mergulhar e vislumbrar, né? Exatamente. A escola, né, ela precisaria de ser esse espaço. Ajudar a pessoa a sonhar também, né? Isso.
Um grande desafio que nós vemos são as condições das nossas escolas, né? Um jovem hoje, né, que vai para a escola pública, e às vezes também da escola privada, que também é assim, ele tem lá um momento de 4 horas na escola, né, em que são ofertadas as disciplinas, não vamos discutir aqui a questão curricular, porque essa é uma questão só essa, dá toda uma discussão, mas o jovem teria que, a meu ver, né, ter possibilidades de trabalhar na escola com conhecimento científico, com conhecimento filosófico, com artístico, com a questão corporal, ou seja, expandir-se. Até ajudaria bem mais também onde ele está inserido no trabalho, né? Com certeza ele teria a possibilidade de evoluir muito mais. Estamos aqui conversando com o professor Ademir Pinheli Mendes sobre educação. Fran, tem perguntas? Padre, olha, lembrando para quem está em casa, você que está nos acompanhando, as redes sociais do Programa Deus no Comando, Instagram, @Programa Deus no Comando, o Facebook, Programa Deus no Comando, mande a sua pergunta que nós vamos estar lendo aqui. Antes da gente falar quem tá interagindo aqui conosco, Padre, vamos ver com a galera aqui, falando de educação, jovens, nós temos uma porção de jovens aqui. Quem tem uma pergunta para fazer para o professor? Vamos lá? Bom, professor, eu me formei faz pouco tempo em Educação Física e eu queria saber do senhor como o professor deve agir assim na questão do respeito que o aluno tem que ter com o professor. Como o professor deve agir, se ele deve ser mais rigoroso ou se ele deve ser mais amigo do aluno, como que ele deve agir para evitar a falta de respeito do aluno com o professor? Olha, falando um pouco disso, professora, valores também, né? O que você tem a nos dizer? Olha, a questão dos valores, né, e do relacionamento com o jovem, ele precisa ser, claro, como com todas as pessoas, um relacionamento respeitoso, né? Eu digo sempre assim, eu não consigo dar aula para uma turma, planejar o conteúdo, antes que eu conheça essa turma. Então, é necessário aquilo que a boa e velha pedagogia tradicional já dizia, né, que tenha um bom relacionamento, uma boa relação. Para ver essa boa relação entre professor e aluno, para ver este valor, respeito, né, isso precisa ser construído. E a gente constrói isso no dia a dia com o nosso estudante. Como? Ouvindo. Acho que a primeira questão fundamental é que o professor consiga ouvir o aluno, mas também que os alunos estejam abertos para ouvir o professor. Porque o professor, sobre ele é jogado, né, a sociedade joga tantas responsabilidades, e a gente de fato tem, né, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de conduzir o processo educacional, de planejar, mas essa responsabilidade ela precisa ser compartilhada também com o aluno, né? Ensinar é responsabilidade do professor, agora aprender também é responsabilidade do aluno, né? Ou seja, esse processo de ensino à aprendizagem ele não acontece separado, é uma relação. Eu diria que o principal valor da educação, como diria Paulo Freire, é o diálogo. Sem diálogo, não há valor que resista, né? Estamos falando de educação com o professor Ademir Pinheli Mendes. Professor, mas tem alguém que quer nesse momento também dar o ar da graça. Quero convidar o quadro Piada do Brado. E aí, Padre Eliton, galera do Deus no Comando, mais uma vez, uma alegria estar aqui. E sobre esse tema especial, né, educação. Tenho certeza que vai se falar da educação pública, da educação privada, de tantos outros tipos de educação. E eu acredito que a educação mesmo começa primeiramente em casa, né, quando os pais começam o dever de educar os filhos. Isso me fez lembrar uma história. O menino tinha um costume um pouco feio, sabe, de quando tomar o café, botava o café na xícara e fazia assim, para esfriar. O pai falou, você não faça isso, aí um dia a gente vier na casa de alguém, porque isso é feio, é horrível, não faça isso. Ele disse, não pai, pode deixar que eu não faço. E foram jantar na casa de um amigo muito querido, muito chique, aquela mesa bonita. E aí, né, chique igual o Padre Lúcio, não sei se vocês conhecem o Padre Lúcio é chique, fino, né? E aí, na mesa, depois do jantar, mesmo à noite, falaram, vamos fazer um cafezinho? Vamos, fizeram um café, a empregada trouxe o café, colocou para cada um, e o menino ali,
olhando para o pai. Na hora que o pai virava, ele começava a querer virar a xícara e rodar a xícara. E o pai olhava, ele parava, ele ficou meio sem graça. O pai olhando para ele, como dizendo assim, ó, se você fizer isso, a gente se vê em casa. E o menininho quieto, desanimou, falou, não vou nem tomar porque eu não sei fazer de outro jeito. E logo a galera sentiu, né, que o menininho estava um pouco amuado. Ei, o que você tem? Seu filho não conversa? E aí o pai disse, ei menino, fala pro pessoal, pergunta como é que eles são. Ué, seja educado. Então ele disse, pegou o cafezinho e disse, e aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Fala-me, vocês são tudo parente ou são só amigo mesmo? Educação começa em casa. Valeu, gente. Deus no comando. Ei, Tiago, você é uma figura, hein? Nós vamos um breve intervalo e logo, logo voltamos falando sobre educação com o professor Ademir Pinhelli aqui no programa Deus no Comando. Sentinela da manhã que anuncia a chegada do sol e proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã que anuncia a chegada do sol e proclama que Jesus ressuscitou. Sustenta o fogo, sustenta o fogo. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. Estamos aqui conversando com o professor Ademir Pinhelli Mendes sobre educação. E, professor, enquanto nós falávamos de valores, nós falávamos de como lidar a relação entre aluno e professor, né, o senhor falava bem que o melhor caminho é o diálogo. Eu me recordei de um fato que aconteceu comigo, professor. Lá no tempo de ensino fundamental, estava pela 4ª série, e um dia o professor entrou muito irritado na sala de aula, ela estava muito brava, a professora, e ela deu um puxão de orelha em todo mundo, geral, assim. E aí estava todo mundo, e nessa eu não estava, professor, eu estava tranquilo nessa. E quando ela terminou de dar aquele puxão de orelha geral, eu me estiquei e fiz isso. Nossa, essa professora, ela ficou muito brava. E o meu pai já tinha avisado que, se eu chegasse em casa com um bilhete assinado, para ele ter que assinar, porque eu desrespeitei o professor, eu ia me entender com ele em casa. Literalmente, ele falou que eu ia apanhar em casa. E ela mandou um bilhete para casa, professor. Lá, olha, o Wellington Costa, ele desrespeitou o professor e toda a classe. E assina para assinar embaixo. E quando eu cheguei em casa, apresentei o bilhete para o meu pai, e aí, como ele falou, ele, como bom italiano, ele cumpriu a promessa dele. E, bom, isso aconteceu comigo, mas o que a gente percebe hoje, e eu já ouvi muitas mães falando, e inclusive professores, que acontece o contrário. Se algum aluno, porque desrespeito, aquele dia eu não desrespeitei, eu entrei como inocente na história. Entrou de gaiato. Entrei de gaiato. Quis aproveitar o momento que perco a piada, perco o amigo, mas não perco a piada, né? E aí eu acho que eu perdi a professora. E aí e agora os alunos levam para casa um bilhete com uma chamada de atenção, e ao invés do professor, dos pais recorrerem ao professor para entender o que está acontecendo, eles ligam para a direção, agridem os professores, mandam um texto grande de volta, né, reclamando do professor. Acontece muito isso hoje, professor? Hoje, de fato, há uma mudança de valores ou da compreensão do papel do professor na escola e na sociedade, né? Não que muitas famílias ainda não tenham na profissão docente, no professor do seu filho, o grande respeito por aquele que conduz o processo de ensino-aprendizagem, inclusive, às vezes, até educa, né? Sim. Mas nós temos, se a gente olhar, toda uma campanha feita hoje pela mídia, em geral aberta, de desrespeito ao professor, né?
Nós temos governos que desrespeitam professores, nós temos violências contra professores públicas, né, conhecidas na mídia nacional. Isso, claro, muitas vezes afeta a família no sentido de que não acredito mais que esse professor tenha capacidade de ensinar. E o meu filho, né, a chamada filiocracia, que é um termo que estão usando hoje, né, os psicólogos aí da educação, filiocracia é o filho que manda em tudo, então o meu filho sempre tem razão, ele sempre está certo, os outros estão errados. E aí, às vezes por falta de comprometimento com a educação do próprio filho, né? Exato, e aí, porque não acompanha, né? Isso não acompanha e quando não delegam para os professores a missão de educar o próprio filho, né? Sim. Eu vejo assim, ó, não que o professor também, como humano, como a tua professora não entendeu a tua brincadeira, né? Às vezes ele está irritado, ele pode também pisar na bola. Não quer dizer que o professor também não erre, ele é humano, né? Agora, aquilo que eu disse da relação professor-aluno vale também para a relação professores e pais. Né? O pai tem que manter, os pais têm que manter um diálogo com a escola, não entregar seus filhos para a escola e dizer, eduquem, façam o que vocês quiserem, e daí a hora que a escola chamar, o pai vai reclamar ou vai dizer, não, você não tem razão, e às vezes nem foi conversar com o professor, com a professora. Não entende qual a circunstância, o problema, talvez o aluno tenha uma dificuldade, né, de aprendizado, tenha uma dificuldade um pouco mais grave. Sim, entender o que está acontecendo, né? Eu acho que o primeiro passo, quando um pai, e eu falo isso também como pai, né? Tenho 2 filhos, um já passou pela fase de escolarização básica, o outro está ainda, mas quando, se eu recebo algum comunicado da escola, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que está acontecendo? Né? Vou conversar com o filho, vou conversar com a escola, se precisar conversar com a professora. A experiência que eu tenho como diretor de escola, que fui há alguns anos, quando você tem um aluno com alguma dificuldade, né, seja de aprendizagem, seja de relacionamento, outra dificuldade, se você chama os pais para a escola, né, e os pais vêm abertos para ouvir, dialogar, né, e aceitam trabalhar juntos, você salva aquela criança, né, salva daquela situação que às vezes é uma armadilha. Quando os pais vêm armados e se colocam contra a escola, quem perde não é só a escola, quem perde é a família. Né? Então, quando a escola chamar, né, que eu digo, quando a escola chamar você, pai ou mãe, para a escola, vá aberto, vá para dialogar. A escola, certamente, né, os professores, a gente diz assim, os professores são o lado adulto da relação pedagógica. Né? Não é possível que um grupo de pessoas vai querer o mal do teu filho. Não é? Professor, o senhor é formado em filosofia, é mestre, doutor na área da educação. O senhor, com esse olhar hoje, olhando para a sala de aula, olhando para os alunos, percebe nos alunos um interesse pela educação? Como é que eles têm reagido hoje em dia diante dos professores? Olha, Padre Wellington, ao contrário do que muitos dizem, né, de destruição da escola, do fim da juventude, que a juventude não quer nada, eu vejo o contrário. Né? Que bom. Eu vejo com bastante otimismo. Trabalhei muitos anos com jovens da periferia de Curitiba. Muitos daqueles jovens com quais eu trabalhei hoje são formados, né? Hoje exercem suas profissões, têm seus filhos, têm suas famílias. E o jovem ainda quer sim buscar. Né? Às vezes, como eu disse no início da nossa conversa, é uma fase, né, a fase da adolescência, do processo da escolarização, da educação básica, principalmente do ensino médio, é uma fase de crise. Então, a gente não pode entender um momento de crise como um momento de abandono. Né? Eu vejo o jovem interessado, agora a gente precisa saber dialogar com eles. Sim. Né? É a maneira como dialogar, Exato. Né? Usar suas linguagens, trabalhar com a tecnologia, trabalhar com aquilo que o jovem gosta e entende que é produtivo. E falando em tecnologia, Fran, temos... E como estão as redes sociais aí? Falando em tecnologia, é com o lado de cá, né, Padre Hélio? Então, isso mesmo. Olha, a gente quer mandar um abraço para as pessoas que estão interagindo conosco. Marlon, Felipe, Júnior, Charlene... Várias pessoas interagindo, curtindo aqui as nossas redes sociais, mandando recado. E falando em tecnologia, em redes sociais, padre e professor, há uma grande questão hoje, o uso do celular em sala de aula, o uso das tecnologias. Como o professor tem lidado com isso? Como aplicar o ensino diante dessa realidade? Qual a sua visão sobre isso?
Olha, eu digo assim que eu passei de uma fase de brigar com o celular, né, para tê-lo como aliado com os alunos. Né. Hoje, avançou muito nos aplicativos, né, nos dispositivos móveis, que o professor pode usar. Não basta chegar em sala de aula e dizer, ó, pega aí, turma, seu celular e vamos pesquisar. Não, você, como professor, quem é docente, tem que planejar isso. Né? Tem que organizar a sua aula para que o aluno tenha no celular uma fonte de pesquisa, uma fonte de consulta. Existem hoje aplicativos para fazer a avaliação, né? Que os alunos adoram, eu uso diversas vezes em minhas aulas. Não uso tanto quanto gostaria, porque o ritmo de escola de aula de 50 minutos, às vezes, inviabiliza. Mas eu vejo assim, o professor precisa passar da fase de brigar com a tecnologia para torná-la uma aliada sua, porque o jovem já a tem. Né? Tem pesquisas mostrando que 98% dos jovens, até 100%, dependendo da turma, tem acesso ao celular. E no celular você tem uma infinidade de possibilidades. Sim. Agora, não pode ser espontaneísta, né? Tem que planejar. Com limites, planejamento, né? Isso, tem que organizar a aula, né? Esse é o papel do professor. Né? Senão não precisaria professor dizer, pega o celular aí e vamos estudar. Não, esse é o papel do professor. Fazer o plano de aula, o plano de trabalho, organizar certinho o que os alunos vão estudar, qual é o objetivo, onde que você quer chegar com aquela atividade. Estamos conversando então com o professor Ademir Pinheli Mendes, falando sobre educação. E também agora queremos convidar, professor, no nosso programa Deus no Comando, e chamar o quadro Excelentemente com o Tiago Beltrán. Fala galera do programa Deus no Comando, eu sou Tiago Beltrán e esse é o quadro Excelentemente. Hoje com o tema Educação. Muito se fala que educação é a base para que um país cresça, para que um país se desenvolva. Porém, muitas vezes a gente acaba terceirizando essa educação, a educação dos filhos, ou mesmo a nossa, como se o processo de educação ele só pudesse vir das escolas ou das universidades. E aí eu queria falar hoje, talvez mais especificamente, com você que tem filhos. Será que você tem simplesmente terceirizado esse processo de educação para as escolas? A escola que passa às vezes 4, 5 horas com seus filhos e você terceiriza toda essa responsabilidade para a escola. Mas se faz muito importante que você tenha consciência que o processo de educação ele acontece o tempo inteiro. E você que passa mais tempo com seu filho é totalmente responsável para que ele se desenvolva, para que ele inclusive crie o gosto por aprender, por desenvolver novas habilidades, por realmente se desenvolver como ser humano. Então a dica de hoje é exatamente essa, você que tem filhos, busque se responsabilizar no processo da educação do seu filho, acreditando que o futuro dele depende muito disso e o quanto ele influencia também no futuro do seu país, da sua comunidade, das pessoas que estão ao seu redor. Então é isso, galera. Incentive a educação e se coloque na responsabilidade da educação dos seus filhos. Um forte abraço e Deus no comando. Obrigado, Tiago. Muito pertinente o comentário do Tiago, né? A dica do Tiago no quadro Excelentemente. Realmente a família deve participar da educação do filho, da formação da consciência educacional do seu filho, né, no caso dos jovens. Professor, que conselhos o senhor daria para o jovem hoje como professor? Olha, Padre Wellington, a gente precisa, então, lembrar que a escola é uma parte do processo educacional. Né? A escola contribui, sim, não só com o ensino, mas também com a educação. Agora, a educação ela é muito mais ampla. Né? Envolve a família, envolve a sociedade, envolve todas as relações sociais. O que eu digo para o jovem, né? O que eu digo para os meus alunos, tanto do ensino médio como os alunos do mestrado, né? Que eu também trabalho no mestrado em educação, que também forma professores. Eu digo, aproveite o máximo, né? Participe da sua escola. Você tem que ser um aluno ativo. Um aluno que se envolve. O professor é um aliado, né? Não é um adversário. O professor é um aliado, não é o inimigo. Né? Ou seja, quer conduzir para a vitória, quer ajudar a você construir consciência, a ser um cidadão do bem, a ser alguém com valores. Né? Isso.
E esse é fundamental. Vamos lutar por uma educação, né, que não forme apenas um operário no sentido do sujeito que aperta parafuso, mas precisamos formar seres humanos, né? Seres humanos para pensar a sociedade, para se relacionar bem, para ter respeito, solidariedade. No momento que nós estamos vivendo, que tem pessoas que pregam abertamente contra valores a isso, né? Ou seja, pregam o desprezo, pregam a discriminação às pessoas, a separação das pessoas. Nós temos que pensar numa sociedade, é isso que a gente precisa fazer na sociedade brasileira, né? E se nós conseguirmos na sociedade brasileira, eu acho que o mundo inteiro também vai acompanhando, nós precisamos pensar uma educação humanizadora, como já disseram nossos teóricos, como bem disse Paulo Freire, né? Estamos aqui com o professor Ademir Pinheli Mendes falando sobre educação. Professor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter vindo ao programa Deus no Comando. Seja muito bem-vindo sempre e as portas estão sempre abertas. Sou eu que agradeço, Padre Wellington, desejo felicidades no seu programa, com esse grupo de jovens, e que você consiga sempre ter esse diálogo aberto com o nosso jovem, com a nossa juventude. Isso contribuirá muito para a formação deles. Muito obrigado, vamos a um breve intervalo e permaneça conosco. O programa Deus no Comando. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa, que a vitória é nossa. Sustenta o fogo, sustenta o fogo, que a vitória é nossa, que a vitória é nossa. Deus no comando. Deus no comando. Deus no comando. Deus no comando. Eu só quero esse amor e mais nada. Com ele eu vivo uma virada de 180 graus. Eu não quero mais me esquecer daquele que me fez viver. Tirou a minha vida do chão. Estou em suas mãos. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. E no programa Deus no Comando, quero chamar a Tamires Brígido com o quadro Top Trends. Olá, galera do Deus no Comando, eu sou a Tami e esse você já sabe é o Top Trends. Tiveram a brilhante ideia de reunir algumas cartas escritas por crianças de diversas nacionalidades direcionadas ao Papa Francisco. E o Papa foi respondendo uma a uma e essas respostas viraram um livro chamado Querido Papa Francisco. E eu separei para vocês que é muito legal, que é de uma menina da China de 8 anos e ela pergunta pro Papa por que ele gosta tanto de jogar futebol. Que ela já tem essa informação de que ele é argentino, né? Nem todo mundo é perfeito. E aí ele aqui jogando futebol, representando. E aí do lado tem o quê? A querida resposta do Papa. E aí ele responde pra ela, olha querida, eu gosto muito de futebol. Nunca joguei partidas sérias, porque nunca aprendi bem a técnica do jogo. Não tenho pés ágeis, diz o Papa. Uma ótima forma de dizer que é meio perna de pau, né? Mas gosto muito de ver os times jogando num campo, porque vejo neles equipe e união. E assim segue a resposta da carta e tem diversas outras, tem de uma criança brasileira também. E é muito fofo, o livro tem vários desenhos e respostas. Por que não acontecem mais tantos milagres hoje em dia? O que Deus fazia antes de criar o mundo? Que as pessoas más também têm um anjo da guarda? Então essa e outras perguntas foram respondidas neste livro. Eu acho que vale a pena a leitura. As crianças, elas não são nada leves. Se você já leu esse livro ou tem uma outra indicação pra gente, entra lá nas redes sociais do programa e deixa o seu recado pra gente. Até mais! Obrigado, Tamires. Olha aí, programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar, falando sobre educação, te dando uma ótima dica de leitura. E poder aprender lendo de uma forma divertida, porém com muitos valores, é muito melhor ainda. Por isso agora queremos rezar, pedir a graça de Deus sobre os nossos professores, queremos pedir a graça de Deus
sobre os nossos jovens, sobre os nossos estudantes, aqueles que hoje procuram de uma forma ou de outra conhecimento, para conhecer a si mesmo, para melhorar intelectualmente, mas também para conhecer melhor a Deus. Quanto mais nos conhecemos, mais também conhecemos a graça de Deus em nós. Queremos pedir que o nosso Deus abençoe os nossos professores para que tenham coragem de viver essa vocação tão bonita, esse ministério tão bonito que é ensinar valores, ensinar conhecimento a todos nós. Queremos pedir pelos alunos para que estejam abertos, sejam pacientes e tenham coragem de aprender cada dia mais, de se lançar nos livros. Hoje a tecnologia nos facilita muito o conhecimento. Pedir que eles tenham coragem de estudar cada vez mais, se lançarem no meio da educação e da informação, da própria formação pessoal. Queremos pedir por tantos que não podem estudar, por causa do trabalho, por causa de N motivos, porque não têm condições ou porque hoje não são favorecidos pelo nosso sistema público. Queremos pedir por cada um deles, que Nossa Senhora os encontre, os envolva no seu manto. E ela que foi aprendiz do seu Filho Jesus e dócil ao som do Espírito, nos ajude a sermos dóceis e aprendizes também do Espírito Santo e do próprio Jesus. Que Ele nos dê liberdade, nos ajude na nossa decisão e que convicção temos coragem de colocar Deus no comando da nossa vida. Meu Jesus, olha como me sinto agora, condenado pelas minhas próprias culpas. Quantas vezes me deixei levar, consciente do que era errado, ferido pelo pecado. Deixei o desejo me controlar, minha liberdade eu não soube usar. Caí no poço que eu mesmo cavei, com minhas próprias mãos muitos eu levei. Mas hoje venho te pedir perdão. Quero me libertar da minha própria liberdade. Tomei minha decisão, me entregar de coração. Quero me libertar de toda a vaidade. Não quero te servir só com palavras. Quero entregar minha vida em tuas mãos. Essa é a minha decisão. A você, professor, a você, jovem, a você que nos acompanha pela TV Evangelizar aqui no programa Deus no Comando, a bênção do nosso Deus, que lhe dê força, coragem, ousadia, um coração e mente abertos, para que aprendam cada vez mais sobre a luz do Espírito Santo, para que aprendam cada vez mais valores que não passam e que vêm do nosso Deus, para colocar Deus no comando da nossa vida e da nossa missão. Que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos proteja e vos ilumine. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar. Fran, e aí? Como é que o pessoal pode continuar interagindo conosco? Olha, padre, quantas pessoas aqui, ó, curtindo, comentando as nossas redes sociais. A gente quer deixar um abraço para todos vocês que compartilharam também sobre esse tema educação de hoje. Vocês que estão aqui, gostaram de participar do programa? Sim? Que bom, sejam bem-vindos novamente. E você que está em casa, jovem, grupos de jovens, se inscrevam, venham participar do programa Deus no Comando, mande o seu recado.
mande o seu endereço, a gente vai estar entrando em contato com vocês, tá certo? E nós queremos deixar um convite também, né, Padre, para quem está nos acompanhando aqui no programa, para tornar-se um associado aqui da obra Evangelizar, não é mesmo? Evangelizar é preciso. Isso. E olha, tá aparecendo na sua tela aí o número do telefone, liga para a TV, deixa o seu pedido de oração e torne-se também um amigo, um benfeitor dessa obra. Com certeza, com certeza. Evangelizar é preciso e precisa das nossas mãos e da nossa ajuda para que a palavra de Deus, a bênção de Deus, alcance tantas pessoas como tem alcançado a sua casa. E o convite, né, Padre, para visitar, conhecer a comunidade Betânia. Com certeza. A nossa casa, a comunidade Betânia, de portas abertas para te acolher. Acesse o site betania.com.br, saiba mais sobre a comunidade Betânia, sobre o Ministério Vida Plena e sobre essa obra também que nasceu do coração de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos, Deus no comando da nossa vida, da sua vida, da nossa igreja. Muito obrigado e até semana que vem. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei.